A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou o governo americano a abordar pessoas na rua por causa do idioma falado ou da cor da pele. A decisão é uma vitória para a política da Casa Branca contra imigrantes ilegais. A medida autoriza agentes federais a fazerem abordagens e prisões com base na etnia ou no idioma de quem vive no sul da Califórnia. Na prática, os policiais da imigração poderão abordar qualquer pessoa suspeita de estar ilegalmente na região. A medida suspende a ordem de uma juíza de Los Angeles que proibia abordagens sem alguma suspeita concreta. Donald Trump foi reeleito com a promessa de combater a imigração ilegal aqui nos Estados Unidos. E o republicano conta com o apoio da Suprema Corte, que hoje tem maioria conservadora. A estratégia é recorrer à mais alta corte da justiça americana para derrubar as decisões de tribunais de instâncias inferiores que impedem as prisões e deportações. A Casa Branca anunciou uma operação contra a imigração ilegal em Chicago. A ação é focada em imigrantes com antecedentes criminais. No fim de semana, pelo menos 3 suspeitos foram presos. Vamos consertar Chicago, disse Trump. No domingo, o presidente pediu para que empresas estrangeiras treinem funcionários americanos. O republicano defende que as multinacionais com fábricas no país capacitem os trabalhadores locais. A declaração foi dada depois da prisão de mais de 470 pessoas numa montadora de veículos na Geórgia. Os detidos estavam com vistos vencidos ou não tinham autorização para trabalhar. A Etiópia, após 14 anos de trabalho, inaugurou oficialmente sua grande barragem do Renascimento no Nilo. O primeiro-ministro da Etiópia estimou os possíveis benefícios em $1 bilhão por ano. E o Egito respondeu enviando uma carta de protesto ao Conselho de Segurança da ONU, chamando a barragem de uma medida unilateral que viola o direito internacional. Aclamada na Etiópia, mas criticada por seus vizinhos, especialmente pelo Egito, a grande barragem do Renascimento foi inaugurada no final da manhã desta terça-feira. Esta enorme barreira de concreto no Nilo, com 1,8 quilómetros de largura e 145 metros de altura, é apresentada pelas autoridades etíopes como a maior estrutura hidrelétrica do continente. Eles pretendem torná-lo um importante vetor de desenvolvimento. A mega barragem foi inaugurada na presença de uma plateia de chefes de Estado apenas dos países localizados ao sul da estrutura, sob uma bandeira com as cores da Etiópia, tendo como pano de fundo o enorme livro. O presidente do Djibouti e seu homólogo queniano, ambos aliados leais de Addis Abeba, inauguraram esta estrutura. A grande barragem do Renascimento deve permitir que a Etiópia dobre a sua produção anual de eletricidade para abastecer o país, mas também vendê-la aos seus vizinhos. Em uma carta ao Conselho de Segurança da ONU, o Egito protestou e acusou a Etiópia de tentar dar uma falsa cobertura de aceitação e legitimidade à barragem, disse o Ministério das Relações Exteriores egípcio em um comunicado. Ele acrescentou que o Cairo se reserva o direito de tomar todas as medidas permitidas pelo direito internacional e pela Carta das Nações Unidas para defender os interesses existenciais de seu povo. O primeiro-ministro da França perdeu o voto de confiança na Assembleia Nacional e vai deixar o governo. Antes da votação, o ainda primeiro-ministro disse aos legisladores que eles poderiam derrubar o governo, mas não apagar a realidade. François Bayrou afirmou que os gastos continuarão a subir e o peso da dívida pública, que já é insuportável, se tornará cada vez mais pesado e custoso.
Bayrou foi muito criticado depois de apresentar um orçamento para 2026 com um corte dos gastos equivalente a 280 bilhões de reais. Só no ano passado, a França teve um déficit público que atingiu 5,8% do produto interno bruto, quase o dobro do limite imposto pela União Europeia. O premier recorreu ao chamado voto de confiança para confirmar o apoio dos parlamentares, mas saiu derrotado por 364 votos. Eram necessários 289 entre os 577 deputados. Esse é o quarto primeiro-ministro francês a deixar o cargo em menos de 2 anos, o que traz ainda mais instabilidade para a economia francesa e para o governo de Emmanuel Macron. O presidente tem sofrido pressão para renunciar, mas garante que vai seguir até o fim do mandato em 2027. Com a queda de Bayrou, Macron pode convocar novas eleições ou nomear um novo premier. Pelo menos 21 pessoas morreram após uma bomba planadora russa atingir uma aldeia no leste da Ucrânia. Esta é uma das notícias para acompanhar agora no Giro pelo Mundo. Com os esforços de paz liderados pelos Estados Unidos sem progressos nos últimos meses, a Rússia intensificou os seus ataques aéreos contra a Ucrânia. Pelo menos 21 pessoas morreram após uma bomba planadora russa atingir uma aldeia no leste da Ucrânia, informou o presidente Volodymyr Zelensky e um responsável regional. A bomba atingiu a aldeia de Yarova, na região de Donetsk, disse Zelensky numa publicação no X, acrescentando que as vítimas eram pessoas idosas que estavam na fila para receber as suas pensões. Zelensky condenou o ataque francamente brutal, apelando à comunidade internacional para que faça a Rússia pagar economicamente pela sua invasão em larga escala através de sanções adicionais. A Coreia do Norte voltou a liberar água de barragem no rio Imjin, sem aviso prévio, forçando autoridades sul-coreanas a ordenar a evacuação de moradores e visitantes em áreas ribeirinhas próximas à fronteira. O episódio reacendeu críticas sobre o descumprimento do acordo intercoreano de 2009, que previa notificações antecipadas de descargas de barragem na madrugada da segunda-feira na região. A situação fez com que fosse acionado sirenes e alertas de celular para evacuação imediata. Às 11h10, a marca chegou a 1,42 m, de acordo com o Escritório de Controle de Inundações do Rio. A região é a última antes do rio Imjin seguir em direção a Paju, ao norte de Seul. O Ministério do Meio Ambiente do Sul confirmou a abertura das comportas da represa norte-coreana. Construída há mais de uma década, a barragem tem capacidade 5 vezes maior que a represa Gunan, no lado sul, considerado uma contramedida de contenção. As duas ficam a pouco mais de 56 quilómetros de distância. A esposa do ex-primeiro-ministro do Nepal foi queimada viva durante protestos no país. De acordo com a imprensa local, manifestantes incendiaram a residência da família em Katmandu. A morte fez parte de uma série de protestos que estão acontecendo no Nepal, marcados por atos de violência contra símbolos do poder público nepalenses. Conforme informações do portal local Khabar Hub, o início das manifestações teria começado após a decisão do governo de banir as redes sociais. Esta não é a primeira vez que protestos acabam em incêndios no país.
Também durante a onda de manifestações, jovens incendiaram o Parlamento, causando a morte de pelo menos 19 pessoas e deixando mais de 100 feridos. Nesta terça-feira 9, o primeiro-ministro do Nepal renunciou do cargo. Numa carta, o mesmo afirmou que a proibição das redes sociais no país já foi suspensa. E em meio a um conflito que já dura mais de 3 anos e meio, a Ucrânia adapta as suas estruturas educacionais para garantir segurança aos alunos. Em cidades como Kharkiv e Sumy, as escolas agora funcionam integralmente em ambientes subterrâneos. O que antes servia apenas como abrigo durante a guerra tornou-se espaço permanente de aprendizado. A menina de 6 anos mostra a mochila que vai usar no primeiro dia de aula presencial. O que faz parte da rotina para muitas crianças é uma conquista para essa família ucraniana. No caminho para a escola nova, as marcas de um país em guerra. E para chegar às salas de aula, é preciso descer 3 andares. A mãe conta que essa escola em Kharkiv fica abaixo da terra para proteger os alunos dos ataques russos. Nos disseram que esta é a escola mais profunda de Kharkiv, por isso acredito que é segura. Não esperávamos que fosse possível este ano, mas como mãe, eu estava desesperada para que minha filha pudesse frequentar uma escola presencial normal, explica. Segundo números das Nações Unidas, a guerra afeta o ensino de cerca de 5 milhões de alunos. Só em Kharkiv, na segunda maior cidade da Ucrânia, foram construídas 7 escolas subterrâneas e 6 estações de metrô se transformaram em salas de aula. Na cidade, 17 mil alunos vão poder frequentar as escolas de forma presencial, algo que não acontecia desde o início do conflito em 2022. O prefeito de Kharkiv conta que outras 3 unidades estão sendo construídas e vão ser inauguradas em janeiro do ano que vem. Mais oportunidades para crianças que, como Maria, nunca pisaram em uma escola por causa da guerra. No colo da mãe, ela fala sobre o primeiro dia de aula. Nós desenhamos e brincamos com os assistentes dos professores, ela diz. Maria também conta que nunca frequentou o jardim de infância antes por causa do conflito. Na cidade de Sumy, perto da fronteira com a Rússia, as crianças aprendem em porões adaptados. Aos 15 anos, Vlada responde a lição que aprendeu cedo. Se você tiver que escolher entre estudar online ou no porão, o porão é melhor. Apesar das mudanças que permitem a volta às aulas, a maioria das crianças, como Eva, de 7 anos, ainda sonha com o fim da guerra.